Para mim é muito mais do que uma profissão, eu falo que é a minha missão de vida. A psicologia também é a ciência que ajuda as pessoas a se tornarem mais produtivas, a identificar e desenvolver os seus talentos. Vai ali ao encontro da minha missão de vida, contribuir para um mundo de pessoas mais conscientes dos seus talentos e potencialidades. A produtividade desses funcionários, com certeza, é bem mais elevada de que eles tivessem que sair, às vezes atropelados ali, precisando buscar os filhos, e não tendo, enfim, né, todos esses fatores que são pessoais, mas que vão interferir. E eu acho que essa frase, ela vem num momento em que nós olhamos um país que está adoecido, que está mentalmente adoecido. Quando a gente compara o nosso país com a realidade mundial, nós somos o segundo país em maior número de burnout. A gente só perde para o Japão. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um episódio dessa temporada incrível do nosso Identidade em Foco. Identidade em Foco nasceu com o propósito de trazer para você cada vez mais conhecimento e também que você possa aprimorar cada uma das suas habilidades e utilizar no seu dia a dia, seja na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, nos relacionamentos que estão em volta da sua vida, que compõem o seu ciclo familiar. E hoje nós vamos ter uma pessoa que eu vou falar um negócio sério para você. É alguém que tem muito peso, passou a ter muito peso na minha vida profissional e pessoal. Mas antes disso, deixa eu cumprimentar minha companheira de vida e de bancada. Oi, querida. Oi, lindo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Já pega o chazinho, o café, uma água, um pote de água bem grande, porque a conversa aqui vai ser longa e muito boa, muito produtiva. Espero que você aproveite muito, espero que toque aí no seu coração e que faça você querer crescer cada vez mais, porque a gente não está com ninguém mais, ninguém menos que Poliana Landim. É isso aí. Deixa eu fazer uma pequena honra inicial. O interior não coube aquela menina dos sonhos de abençoar pessoas. Eu entendo que o propósito de vida da Poliana Landim, a nossa convidada de hoje, não é apenas a psicologia, mas é de fato abençoar pessoas. E eu me enquadro nessas. Foi através de um curso ali de análise comportamental numa das mais conceituadas instituições de ensino aqui de Goiânia, que eu conheci a mentora do bem-estar, a mentora da felicidade. Ela que é psicóloga, ela que é mestre na psicologia, fala sobre neurociência, está aqui com a gente hoje. E eu quero que ela tenha liberdade de se auto-apresentar e daqui a pouco nós vamos entrar em assuntos incríveis. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, que alegria. Já fiquei emocionada só de dizer, né? Quando você disse, o interior não coube, eu falei, meu Deus, foi isso, né? Nesse sentido de abençoar vidas, que para mim é muito mais do que uma profissão. Eu falo que é a minha missão de vida. Quando eu penso na psicologia, vai muito além da graduação, né? Do que a gente pode entregar enquanto profissional. E eu falo que Deus me quis psicóloga, então, ele me quer onde que ele desejar, é o lugar, o meu sim já está dito, né? Que ele me leve até lá. Fico muito feliz, muito honrada por conhecê-los e por esse projeto tão lindo. Obrigada. Que eu que fico emocionado, né? Eu sempre sou um admirador das histórias. Eu acredito muito que história conecta pessoas e coração fala com coração. Sim. E a professora Poliana, ela é a Jean Grey do X-Men. Nós tínhamos ali o professor Xavier que fazia a leitura das mentes, né? Ela lê a mente dos mentores. Meu Deus. Entende? Meu Deus. Então você percebe o que vai sair daqui de agora pra frente? Pra gente começar esse bate-papo de hoje, tem que ser algo bem tranquilo, bem de boa. Sim. Então eu queria que a senhora apresentasse um pouquinho, falasse pra nós aquilo que a senhora faz com a gente lá na sala de aula. Fala um pouquinho de cada um. Hoje eu estou nessa condução, mas a minha linda aqui. E hoje nós queremos perguntar quem é a Poliana Landim. Uau! Nossa, que pergunta. Enfim, Poliana Landim é essa menina do interior de Mara Rosa, Goiás, que vem para Goiânia muito por um chamado. Eu falo que é um chamado de Deus mesmo. Quando eu vim para Goiânia, foi sozinha, com a cara e com a coragem, né? Falei para minha mãe, para o meu pai, eu preciso ir. E eu tinha o dinheiro do aluguel de um mês.
A partir disso, Deus Uau. foi providente na minha vida, né? E eu queria fazer psicologia. E na época, psicologia a gente só tinha na PUC, na Universidade Pague, uma das universidades mais caras que nós tínhamos. Então, era uma coisa muito inacessível, né? E eu falo que Deus me quis psicóloga porque eu consegui bolsa. Foi por meio da igreja que eu fui bolsista dentro da PUC. E assim eu consegui me formar, né? Com muitos desafios ali. E foi na graduação que eu conheci meu esposo. Então eu sou casada, sou mãe de 3 crianças. Maria Beatriz já não é tão criança assim porque ela tem 15 anos, né? Mas continua sendo minha criança eternamente. Maria Beatriz tem 15 anos, Helena Maria tem 10 anos e o José Gabriel tem 6 anos. Uau. Então, além da minha vida profissional, que é muito importante para mim, a minha vida familiar é a minha base, né, é a minha principal estrutura. Então, ser mãe, as minhas decisões profissionais, elas são muito alicerçadas nisso. Em como eu posso continuar sendo mãe cristã, como eu quero ser, mas também levando a psicologia, o mestrado que eu fiz depois em avaliação psicológica, né, após em gestão de pessoas, para as pessoas esse conhecimento, né, me constitui como poliana. Esse poder colaborar, poder ajudar. Eu falo que o meu vai ali ao encontro da minha missão de vida, contribuir para um mundo de pessoas mais conscientes dos seus talentos e potencialidades. Onde eu estiver fazendo isso, eu estou cumprindo minha missão, né? Acho que Deus me deu, acho não, né? Deus me deu esses talentos, foi para que eu fizesse isso. Então, Uau. que seja onde eu estiver, né? Que incrível. Poliana, o relacionamento de um aluno mentorado para uma mestre e professora, quando chega no momento desse de ter que chamar do nome direto, fica difícil. Então, se eu travar em alguns momentos, a senhora vai me perdoando. Professora, eu queria entender assim, são 3 áreas muito concorrentes entre si. Sim. Eu estou falando do ministério de ser mãe, eu estou falando do ministério de servir a Deus, Sim. e eu estou falando do ministério de também ser docente, mentora, gestora de carreiras, mentora de carreiras, mentora de bem-estar. A senhora coordena cursos hoje numa das maiores instituições de educação do Brasil, do qual eu tive o privilégio de ser aluno, que é o IPOG. Como conciliar tudo isso e como a senhora chegar nessa estatura da vida e ter essa paz, essa tranquilidade, porque a senhora é elegante, a senhora é gentil, a senhora vive bem, a senhora transmite paz. Não, e foi a primeira coisa que ele me falou quando foi pra sua aula. Falou assim, querida, a professora é muito elegante, você tem que ver. Lá na Ele aula me já... contou depois, ele contou. falou assim, eu falei pra minha esposa, a senhora está muito elegante, né? Porque eu Falei, fiz que moda bom. também, né? Eu fiz moda, né? Porque quando ela eu não sabia. Não, porque quando ela chegava em casa, ela falava tudo, então eu fiz moda, eu só não peguei o diploma. Mas eu não fiz não, tá? Porque ele falou pra mim assim, porque ela é especialista em psicologia positiva. Eu falei, o que é isto? Eu não sei, me explica. E ele falou, o quê? Vai pesquisar. Sim, a era da informação. Te incentivou ali. Não é isso? O marido sábio. Como conciliar tudo isso? Boa pergunta, assim. Se alguém tiver essa resposta, me ensina, porque é um desafio, né? Mas eu acho que um dos meus principais desafios é exatamente esse. Assim, eu sempre me pego pensando nisso. Em não deixar a desejar no meu ministério principal, que para mim é a maternidade, né? Claro que na minha vida familiar, ali, minha estrutura, meu relacionamento com meu esposo. Mas eu fico pensando, quando eu estiver diante do Senhor, o que ele vai me pedir? A minha família, né? Resposta de como, cadê os seus, né? Estão aqui juntos contigo? E aí eu fico muito voltada para esse pensamento, que ali tem que ser a minha prioridade. Ao mesmo tempo que lá ser prioridade também me pede que eu esteja profissionalmente para honrar compromissos financeiros, para conseguir, né, oferecer para os meus filhos um estudo qualificado. Tudo isso também é um dos motivos para que eu esteja à frente da minha vida profissional. E eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Eu sempre gostei de ir ali e sentir que eu estou ajudando, né? Pelo meu perfil comportamental. Vamos falar daqui a pouco. Pelo meu temperamento, eu preciso sentir que eu estou ajudando pessoas. Então, quando eu deixo, né? Eu era gerente de RH dentro do IPOG. Eu entrei como aluna, depois fui selecionada para gerência de recursos humanos. E um dos motivos de pedir demissão e dizer eu vou para outros projetos da instituição e não mais o RH, que era a minha grande paixão, foi pela maternidade.
Então, hoje continua sendo esse grande pilar de decisão. Então, às vezes, uma proposta de trabalho ou algo que eu precise, mas que me desvincula muito, ou me pede um desgaste muito grande da família, eu prefiro abrir mão para ter esse momento com eles. Não que eu não vá, às vezes, sacrificar no sentido, nossa, a gente precisa mais esse mês, ou não sei, né? Eu vou fazer uma viagem a trabalho. Mas, especialmente, assim, grandes tomadas de decisão, essa vivência em família vai ser o meu norteador. Então, quando eu saio do RH, esse é um motivo. Quando eu não escolho outras carreiras, esse é um motivo. Quando eu escolho empreender remotamente na internet, este é o principal motivo, para que eu consiga conciliar, para que eu consiga fazer a oração da noite junto com os meus filhos, por exemplo, né? Então, se eu estiver viajando, como eu viajava muito, né, em outros estados, com uma demanda muito grande, eu não consigo viver esse papel. Então, é um desafio, é algo que eu me sinto, assim, sendo rasgada, sabe? O tempo todo é uma necessidade, é um empreender que nos cobra. Empreender me pede mais dedicação, me pede estar estudando, vendo qual que é o movimento do mercado. Ao mesmo tempo, às vezes, eu preciso frear e falar, opa, peraí, né, não dá. Agora eu tenho mais missão em casa, eu tenho mais missão na igreja, então não dá para aceitar. Então é essa luta ali constante, sempre pedindo para Deus sabedoria para que eu saiba qual o caminho que Ele quer para mim, que Ele quer para minha família, especialmente. Na verdade, eu vejo isso um gerenciamento de tempo, né? Um gerenciamento de tempo para uma mãe, ela é mais importante do que tudo na casa. Exatamente. Então, saber direitinho como vai ser no próximo dia, né? Domingo, segunda-feira eu ia trabalhar o dia inteiro. Aí, no domingo à noite, eu já deixei a janta preparada, já deixei tudo arrumado, as louças tudo organizadinha para no dia seguinte. Aí, eu ia levar ainda comida, porque eu não queria comer na rua. E aí, deixei comidinha para todo mundo, tudo organizado. E aí, ainda fui hidratar o cabelo, hidratar a Coisas pele. importantes. Pôr skincare em dias. E pra você, como é cuidar da mulher, Poliana? Como que você faz? Nos conta aí algumas diquinhas de beleza que você tem, que você usa. Então, eu gosto muito, né? É perceptível. Dentro do tempo que eu tenho, assim, uma coisa que eu gosto muito é primeiro pesquisar, porque não é minha área, né? Não é minha área, então eu aprendo com quem sabe muito bem. Então, eu gosto de pesquisar. Se vocês repararam, eu estou com rímel, que me foi indicada a cor, né? Eu estou aqui reparando. Só já sabia que eu tinha visto. Então, eu gosto, assim, de receber essas dicas, né? Esse aprendizado que não é natural para mim, para que eu possa, no tempo que eu tenho, fazer alguma coisa. Então, eu cuido do meu cabelo em casa, escova, às vezes não, porque eu tenho, graças a Deus, muito cabelo, né? Então, eu tenho 2 filhas. E eu percebo, até Ingrid e eu, nós já conversamos isso nos bastidores em outro momento. Mas a importância da mulher, né? Inspirar. E sempre, eu sou de uma família que isso sempre foi muito natural. Uma curiosidade ali da minha família, minha avó era vendedora Avon. Uau! Maria do Avon, ela é conhecida em Mara Rosa como nós somos os do Avon. Porque, gente. então, assim, ela vendeu Avon por muito tempo. Então, minha mãe conta que quando chegava a caixa de produtos Avon, minha avó me colocava dentro da caixa e passava batom em mim. Então, muitas vezes eu lembro, quando ela fazia reunião de consultoras da Avon, ela me maquiava. Gente, Então, esse interesse veio desde então, né? Dentro daquilo que era possível, dentro do que a gente aprendia. Então, eu aprendi com os produtos Avon, e especialmente com a minha avó, ela sempre falava, eu não saio sem um batom. Eu não saio, tipo assim, tinha uma festa, eu não vou sem meu cabelo pintado. Meu Deus, eu não fiz minhas unhas. Então, isso é muito da minha família, né? Especialmente a minha avó, essa representatividade, Dona Maria do Avon. E eu tento buscar cuidar pelos meus filhos, especialmente pelas minhas filhas também. Exatamente. As suas filhas, por você ser a referência, e você depois como sogra, né, de uma mulher também, né, que vai casar aí com o seu filho, olhar e falar, uau, é assim que eu quero ser, eu tenho que aprender. Exato. Então, hoje em dia eu tenho procurado, antigamente, né, eu achava que era tudo bobeira. Já falo logo. Eu achava que era besteira. Eu falava, gente, mas... Que futilidade. Nossa, que futilidade. Eu vou trabalhar com moda, eu vou só fazer roupa. Eu quero nem saber de nada, eu quero nem aparecer, né? Eu pensava assim. Mas é muito importante você ser essa referência de moda. Porque antigamente, aí minha filha começou a assistir dorama. Aí, mãe, tem que fazer skincare. Eu falei, não tem nunca que fazer skincare. Eu tinha pele muito boa. Sempre tive assim, uma pele boa, né? Mas depois do skincare...
Depois do skincare, a maquiagem, ela senta. A maquiagem, É outra. ela tem uma outra realidade aqui na pele, né? Então é muito importante isso, né? Que bom que você é essa referência aí para suas filhas e para sua futura nora. Exato. Não só para isso, pelas suas alunas também, né? Porque Também. você trabalha muito com alunas que você não sabe a carga que elas carregam. Exato. E quando chegam lá, ver você como referência, certamente que a imagem também vai servir como um alicerce para elas. Não, eu quero ser igual a professora. Nossa, ela é elegante. Ela é assim. E uma coisa que eu vejo muito que é congruente, assim, é condizente com a minha área, que é bem-estar, né? Exatamente. Se a gente fala de felicidade, de bem-estar, de saúde mental, eu acho que esse autocuidado também representa isso. Então, eu tenho uma grande amiga que ela dizia isso. Parece que ela disse que ela vivia numa dissonância cognitiva, porque ela não se cuidava tanto e falava de bem-estar. Uau. Então, há essa questão, né? Como que eu falo e prego algo que eu não tenho me cuidado. Exato. Né? Então, aqui o cuidado com a beleza também, para mim, é esse momento de autocuidado, de respiro, né? De, meu Deus, frente a tantas demandas, o WhatsApp que grita o tempo todo, criança, esposo, vida profissional, eu tenho que ter meu momento de respiro. E para mim, esse momento de autocuidado é... Nossa, como respiro. é bom. Uma terapia pessoal. Exato. Professora, deixa eu entrar nesse papo de comadre aqui e falar um negócio aqui. Fazer uma É pergunta. gostoso, né? É bom, mas Como que é essa... saber separar, ou se tem que se de fato tem que separar? Eu vou por partes. Eu quero ir primeiro fé, depois psicologia positiva. Mas eu quero falar primeiro dessa dualidade, fé e psicologia. A senhora entende que ainda existe muitos tabus, algumas pessoas ainda não sabem como unir e preferem criar uma concorrência do que uma convergência. Funciona, é real. A senhora que já está atuando, né, já com a bagagem que a senhora tem, como que a senhora enxerga essas duas posições ou visões? Eu acho que é super possível, eu não me imagino separando, né? Trazendo uma dicotomia. Só que existe sim na realidade, na nossa realidade profissional da psicologia, existe essa dificuldade de pensar num psicólogo cristão, como se fosse duas áreas extremamente antagônicas, né? Que elas não pudessem ser convergentes. Então, até mesmo para alguns posicionamentos de profissionais, como se algum profissional que tivesse uma religião fosse, meu Deus, ele vai colocar ali, ele vai querer que a pessoa seja da religião dele, ou vai misturar as coisas, ou é um péssimo profissional. Então, há um preconceito muito grande, pelo menos é o que, que eu vejo de longe, né, de outras pessoas. Na minha vivência, o que eu percebo é que as pessoas me procuram justamente por isso. Uau. Então, há muito mais uma facilidade, uma abertura de dizer assim, nossa, que bom, eu vi que você é cristã, isso já me abriu a mente. Então, há muito mais uma identificação do público por este motivo. Eu sempre faço questão de mostrar essa minha área da vida, assim, é o que me constitui, enfim. Então, as pessoas me buscam muito mais do que se afastam de mim por isso, ou colocam em xeque a minha credibilidade profissional. E até mesmo porque, quando a gente olha esse ser integral e pensa também ali que ele é também um ser espiritual, né? Na logoterapia, a gente tem essa possibilidade de vê-lo dessa forma. Então, isso sim é super possível. Há muito esse preconceito, né? Esse pré-julgamento do que é, por exemplo, ser cristão e como que isso pode ser condizente com a psicologia. Então, quem não conhece o cristianismo tem umas ideias erradas e acha que, meu Deus, não vai dar certo, a pessoa, meu Deus, vai querer me tirar de mim mesmo, e muito pelo contrário, a gente quer o ser em essência, né? Uau, que incrível. Professor, e a gente percebe que ao longo dos anos foram também passando, né, de etapas por etapas. Primeiro, o tabu de ter que quebrar o conceito de que a fé não poderia ser aliada à psicologia. E agora a gente tem falado muito sobre esse padrão da felicidade nas empresas, porque também era outro tabu que foi construído. Sim. É possível ser feliz em uma empresa trabalhando, né? Porque as pessoas falam, gente, se eu tô trabalhando, só trabalho porque eu sou obrigado. Hoje, em uma empresa que eu dou consultoria, eu escutei isso de um rapaz, ele falou pra mim, seu Luiz, vou falar um negócio pro senhor.
eu só trabalho porque eu sou obrigado. E aí eu olhei pra cara dele, falei assim, em momentos eu também sou assim. Mas eu sou tão feliz com o que eu faço, eu percebo que hoje eu enxergo o motivo pelo qual eu trabalho. Por que eu trabalho e para o quê? Onde começa essa história de vender felicidade nas empresas? E quando eu falo vender, é no bom sentido mesmo, né? Sim, quanto até ideia mesmo. Quanto ideia, porque as pessoas não têm essa noção. E aí eu queria que a senhora ficasse à vontade para falar sobre o conceito do que é a psicologia positiva, como ela entra nas empresas, por que tornar-se nessa mentora, e eu sou um mentorado, né? Já estou vendendo, a honra é minha, já estou vendendo felicidade para a sua empresa, tá? A professora está vendendo também. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Primeiro, eu acho que um ponto importante, como psicóloga eu encontrei uma ciência que fala sobre isso, né? Uau. E unindo ao nosso tópico anterior, a psicologia positiva, ela estuda espiritualidade. E aí vem a parte legal, que é poder falar daquilo que a gente acredita, mostrando que a ciência ela não está antagônica ou que não é algo científico, né? Muito pelo contrário. Inclusive, um dos melhores livros que a gente tem no Brasil é justamente falando sobre prosperidade e espiritualidade dentro das empresas, quando a gente fala de psicologia positiva, né? Mas para começo de conversa, é explicar o que é a psicologia positiva. E vou contar como eu me deparei com ela. Quando eu fui fazer mestrado, eu era gerente de RH do IPOG, e a pós-graduação ela é o núcleo da instituição, né? E nessa época o IPOG não tinha nenhuma pós de psicologia. Isso nós estamos falando de 2012, mais ou menos. Já era conhecidíssimo, né? Demais, já era uma grande referência na área de gestão, arquitetura, engenharia, era o carro-chefe do IPOG no Brasil. Cursos, assim, focado em arquiteto e engenheiro era nosso grande alicerce ali. E aí nós começamos a falar de oferecer um curso. Quando eu entrei no RH, eu contratei a minha atual sócia, né, a Rayana. Eu falo que eu selecionei um analista de RH, ganhei uma grande amiga. Nós somos mais do que sócias, né? Nós somos amigas ali, irmãs. E nesse momento, Rayana e eu pensamos, o que a gente pode oferecer para o psicólogo? Foi quando chegou o curso de avaliação psicológica. E para me especializar em avaliação psicológica, eu fui para São Paulo fazer o mestrado em avaliação psicológica na USF. A USF, a Universidade de São Francisco, é uma grande referência de produção de testes no Brasil. Ela tem conceito 7 na CAPES, né? Que é o maior conceito que se tem. Ela está entre as melhores. Entre as particulares, ela é o melhor mestrado e doutorado em psicologia do Brasil. E eu tive essa oportunidade de... Conversando com uma colega de trabalho, eu falei, nossa, achei um mestrado, eu sonhei, mas é em São Paulo. Ela falou assim, Polly, Deus realiza sonhos. Olha, namora esse mestrado, né? E aí eu, como gerente de RH, eu ia 2 dias na semana para São Paulo, fazia o mestrado lá, assistia as aulas, ia no domingo, ficava segunda e terça lá, voltava para Goiânia. E foi aí que eu encontrei uma disciplina chamada Avaliação e Psicologia Positiva. Até então eu já tinha ouvido falar, mas eu achei que era autoajuda, abraçação de árvore. Eu achei que era. Eu costumo dizer nas empresas, olha, eu sou, né, poliana, que já tem o jogo do contente, já é feliz por natureza, pelo nome, mas eu não abraço árvore nem fico convidando as pessoas para abraçarem, né? Então, psicologia positiva não é essa, né, esse frufru, é uma ciência. Sim. E eu só me abri para essa ciência porque eu pensei, caramba, aqui o conceito CAPES é 7. Se não fosse algo científico, não estaria sendo falado dentro dessa universidade. E no IPOG a gente já tinha ouvido falar, né? Então eu me abri para estudar, para ir pesquisar que psicologia positiva, ela nasce no final da década de 90, quando o presidente da APA, Associação de Psicologia Americana, ele foi eleito presidente, então ele disse, olha, eu preciso saber revisitar os primórdios ali do que é a psicologia enquanto ciência. E ele viu que na psicologia nós temos 3 conceitos, 3 princípios fundamentais, como se fossem 3 pilares de áreas fundamentais. O primeiro é tratar ou curar doenças mentais. Se a gente perguntar para as pessoas o que é um psicólogo, ele vai responder isso, né? Geralmente em palestra, eu brinco assim, pergunto o nome de alguém, né? Falo, qual que é o seu nome? Pessoal, imagine se eu falo para o fulano, João, chegou o momento de você buscar um psicólogo. O que todo mundo vai achar? Aí eles respondem, problema vem. Que todo mundo fala, o João tá doido, né? Exatamente. O João tá com algum problema. E aí, a psicologia também é a ciência que ajuda as pessoas a se tornarem mais produtivas, a identificar e desenvolver os seus talentos. Esses 2 princípios aqui, Martin Seligman entende que
faltava pesquisa, que as pessoas e a sociedade precisavam, então, de um campo científico que estudasse sobre isso. Então, ela nasce dentro da APA, ele reúne os profissionais que já estudavam sobre isso, que já estudavam sobre aspectos funcionais do ser humano, para instituir uma área científica. Aí nasce a psicologia positiva enquanto área de ciência e começa, então, um robusto, né, empreendimento ali de se entender melhor, então, como as pessoas podem ser mais produtivas, como que a gente pode entender o potencial humano. E, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que é de Maslow, de um livro dele de 1960. Ele já falava assim, um capítulo, Em Busca de uma Psicologia Positiva. E ele dizia, a ciência e a psicologia tem sido muito bem sucedida mais no lado negativo do que do lado positivo. Isso nos revelou muito sobre as doenças, né, sobre as perturbações, mas pouco nos revelou sobre o potencial humano, suas aspirações psicológicas. Uau. E é isso que a psicologia positiva vem responder, as aspirações psicológicas, sobre o nosso potencial, sobre a nossa felicidade. Né? Uma das principais questões que até é colocada é que quando se olhava o volume de pesquisa sobre depressão, ele era amplamente maior do que o volume de pesquisa sobre felicidade e bem-estar. E qual era a questão que as pessoas mais queriam? Ser mais felizes. E aí é um ponto importante. Claro que a gente tem que responder, e aqui não há demérito ou deixar de lado a psicologia tradicional, que não é negativa, né? É tradicional. Mas também as pessoas querem, sim. Será que um dia eu vou encontrar um trabalho, uma forma de viver que eu me sinta mais feliz, ainda que tenha desafios, ainda que eu deseje férias, ainda que eu esteja cansado, mas que eu me sinta mais realizado? E aí começa esse movimento de buscar responder isso. Como nós podemos buscar pilares que nos deixem mais dessa maneira, né? Então, uma das primeiras pesquisas, assim, um dos primeiros livros de Martin Seligman é Felicidade Autêntica, que é uma felicidade mais verdadeira, né? E ele começa a estudar amplamente esse potencial humano e o que nos torna mais felizes, o que pode deixar a nossa vida mais feliz. E essa realidade hoje é a realidade que a gente olha as pessoas dentro da empresa. Né? Quando nós falamos, então, de buscar o bem-estar dentro das empresas, não é que não vai ter dia que eu não queira trabalhar, que eu não esteja cansado, que eu não fale assim, ai meu Deus do céu, hoje eu queria dormir o dia inteiro, né? Não é que não exista isso, porque isso é irreal, né? Tem uma colega que ela fala, é viver um castelo encantado da Barbie. Não existe. Fantasioso, né? Fantasioso. Hoje existe a realidade, é que há caminhos para bem-estar, há caminhos para nós sermos mais felizes, há caminhos para enfrentar aquela chamada síndrome do fantástico, né? Que as pessoas sentem no domingo à noite. Há caminhos para superar isso, chegarmos então a responder ao que o nosso país mais precisa, que é combater o adoecimento mental. Combater burnout. Eu tava lembrando aqui, enquanto você falava, que na época da faculdade, minha professora, a gente foi estudar tecnologias da confecção. E aí nós fomos estudar várias vertentes aí da moda e tudo mais. E aí a minha professora trouxe um caso pra gente estudar, que era um caso de uma cidade, eu tô tentando lembrar o nome dela, mas ainda não lembrei. Uma cidade no sul, né, ali na região mais pro sul. E nessa região, o que o pessoal fez? É uma região de polo industrial. Então, lá fabrica tecido, mas fabrica roupa também, né? Então, as fábricas são muito grandes e amplas. Então, é onde está a fábrica da Malve. Ok. E aí, então, eles fabricam o próprio tecido para vender também e o tecido para fazer as próprias roupas. E é fenomenal. Então, a cidade é em volta disso aí, né? Dessa confecção, né? Dessa fabricação toda. E aí, o que a cidade fez? A cidade se juntou, todos os empresários, e fizeram uma ciclovia na cidade que passa em frente a todas as escolas e a todas as indústrias têxteis. Olha. Então, essa ciclovia, o que eles perceberam? Não, os nossos funcionários, eles precisam se exercitar para se sentir bem, não ficarem doentes. Eles precisam sair no horário. Então, eles saem às 4h30 e às 5h é o sino da escola. Para pegar os filhos. Então, eles saem da escola, pegam lá suas bicicletinhas, né? Ela falou até que o índice de poluição na cidade é baixíssimo, porque as pessoas só usam bicicleta. Então, os pais saem ali do seu trabalho e vão nessa ciclovia, buscam os filhos e vão para suas casas. Então, se percebeu que os funcionários não ficavam mais doentes,
Eles Olha tinham só. muito mais força, vigor, felicidade. Então, quando você tem isso, você pensa, você como mãe. Então, eu vou sair do meu trabalho nesse horário e vou pegar meu filho. Pra que eu vou pra outra empresa? Não preciso ir pra outra empresa. Então, aqui já me satisfez muito, né? Eles pagam um bom plano de saúde, mas os funcionários não precisam. Então, achei fantástico. Exatamente. Esse cuidado da empresa com os seus funcionários de entender. Não, peraí, aqui tem mãe. Então, aqui a gente precisa também de exercício. Eu achei fantástico isso. Não, fenomenal. E fora que há uma coisa que a gente trabalha muito nesse aspecto, que é o vínculo, o engajamento, a produtividade desses funcionários, com Com certeza, certeza. é bem mais elevado de que eles tivessem que sair, às vezes atropelados ali, precisando buscar os filhos e não tendo, enfim, né? Todos esses fatores que são pessoais, mas que vão interferir. Aham. Aqui o ponto é, quando nós investimos e pensamos um pouco mais em pessoas, elas nos retribuem em engajamento e produtividade. O caminho, ele é inverso, né? Não é só olhar a produtividade pela produtividade, mas é sabendo que pessoas com maior nível de bem-estar produzem muito mais. Exato. E tem um livro, inclusive, do Márcio Fernandes, que ele é ex-CEO da Electro. Ele escreveu esse livro, né? Felicidade dá lucro. E é exatamente isso. Em resumo, Uau. é isso. Felicidade dá lucro. Nós vamos continuar conversando mais sobre adoecimento mental. Mas antes eu quero trazer para você o nosso quadro Um Momento com o Seu Consultor. Muitas pessoas me perguntam ao longo das consultorias o que eu encontro de maior dificuldade em tratar nas empresas. E eu sempre tenho a mesma resposta. Nosso maior problema trata-se da vaidade. Como assim, Luiz? Não é gestão de pessoas, não é gestão financeira, não é a questão dos investimentos. Sim, todos eles são problemas que precisam ser resolvidos. Mas a vaidade das pessoas, eu vou te dizer. Quantas vezes eu me deparo com pessoas que sabem que precisam de ajuda, de pessoas que entendem que precisam avançar, mas elas insistem em ficar na mesma posição. Você sabe que a vaidade é um caminho sem volta. Se você não reconhece que você precisa de mudança, certamente o seu fracasso já está declarado. Certa feita, ainda jovem, eu tenho um grande amigo que se chama Igor. Por diversas vezes, eu tinha muita inveja do Igor. Veja bem, o Igor é o cara bonito, é o cara que naquela ocasião tinha moto, tocava violão, e por diversas vezes, quando nós chegávamos em algum lugar, eu percebia que as pessoas se rendiam ao Igor, ao carisma dele, ao fato dele tocar violão, de cantar muito bem e também de ser um cara muito presença, muito bonito. E por diversas vezes eu ficava ali recluso, pensando, por que as pessoas só querem ficar perto do Igor? E dado um momento, em um outro dia, eu tive coragem de falar pro Igor, você sabia que eu tenho inveja de você? E aí o Igor sabiamente me disse a seguinte situação, Luiz, você ter inveja de mim? Cara, eu te admiro tanto. Porque a minha participação nos lugares é minúscula. Eu vou lá, toco uma canção e logo em seguida começa o Luiz a falar. E você sabe de uma coisa, Luiz? Todas as vezes que você começa a falar, as pessoas se rendem, as pessoas param para te ouvir. As pessoas querem ficar mais tempo com você. E sabe de uma coisa? Eu aprendi uma lição muito valiosa. Você só vence a inveja com a admiração. E quando isso passou a ser parte da minha vida, a admiração, eu me desprendi das minhas vaidades. Eu entendi que a vaidade é um caminho que vai me conduzir apenas para o fracasso, para o isolamento e para a perdição. Portanto, a maior dificuldade que eu encontro nas empresas é a vaidade.
Porque a gestão de pessoas, nós temos ferramentas. Nós temos a psicologia, nós temos feedback que pode ser trabalhado. A gestão financeira, com um controle financeiro, com um plano de contas, nós vamos conseguir virar o jogo. Mas contra a vaidade, somente você, tomando a decisão de vencer esta celeuma, de você ter inveja, de você isolar-se, de você restringir-se e não querer aprender com os outros. Como já diz a poeta, todos nós temos algo para ensinar e todos nós temos algo a aprender. Até a próxima. Professora, teve um momento na aula da semana que eu participei com a senhora, que a senhora trouxe uma frase que ela me deixou, assim, extasiado. Eu me recordo de poucas vezes ter ficado em estado de choque com uma verdade. Uhum. Eu vou falar os quatro momentos que mais me tocaram, assim, num contexto de vida. Uhum. Foi quando eu perdi meu pai, foi quando eu perdi o meu filho, foi quando eu estudei psicologia, anatomia humana em um cadáver, e depois, quando eu li essa frase que a senhora trouxe da Isabela, acho que Isabela Camargo. A dor que não sangra, dói o dobro. Uhum. Uhum. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Uau, essa frase ela é fantástica. Primeiro, momentos marcantes e importantes da vida, né? E eu acho que essa frase ela vem num momento em que nós olhamos um país que está adoecido, que está mentalmente adoecido. Quando a gente compara o nosso país com a realidade mundial, nós somos o segundo país em maior número de burnout. A gente só perde para o Japão, né? E a gente sabe que é um país totalmente diferente culturalmente do nosso. Uhum. E nós estamos quase igualmente adoecidos àquela população. E essa frase da Isabela Camargo, ela ganha muita ênfase justamente quando a gente olha para essa realidade do adoecimento no país. Nós já vimos numa crescente muito grande de adoecimento, né? De afastamentos ali relacionados à saúde mental, já era uma projeção. Eu lembro de fazer palestras, sei lá, há 10 anos atrás, que eu dizia, olha, a projeção é que até 2020, né, o estresse seja um motivo muito forte de afastamento do trabalho, e de repente veio pandemia, que fez tudo borbulhar ainda mais, né? O afastamento, quando a gente compara 2020, assim, vem num número absurdo desde então, ao ponto do Ministério do Trabalho ter que falar, olha, nós vamos revisitar isso, a gente tem que começar a falar mais sobre esse assunto, vamos falar aí sobre as modificações e alterações da NR1. Então, nessa realidade, essa frase da Isabela Camargo, dor que não sangra, dói em dobro, é para dizer exatamente isso. É muito forte, muito forte, porque às vezes nós descredibilizamos uma ansiedade. Exato. Eu não tô vendo, cadê fisicamente? Eu nunca senti, eu não sei o que é isso. Exatamente, né? Ela não tá com o braço quebrado, dá pra vir trabalhar, né? Não tem uma perna faltando, dá pra vir trabalhar, não tá sangrando, dá pra vir trabalhar. Mas às vezes uma pessoa em burnout, não dá pra vir trabalhar. E o que a gente está vendo é que as pessoas estão, em um momento, engolindo muitas situações e, de repente, o corpo, não é que ele sangra, mas ele dá algum tipo de sinal. E, às vezes, grandes sinais, né? Então, a pessoa ela realmente não consegue mais entregar o que ela entregava. Por quê? Porque ela tem um acometimento ali que é emocional, que não sangra, mas que dói em dobro. Porque uma dor que não é ouvida, ela dói em dobro. Uma dor que é menosprezada, ela dói em dobro. Porque além da dor física que uma pessoa emocionalmente doente sente, ainda tem a dor de não ser compreendida. Tem a dor de não ser respaldada. Não, realmente, esse momento é desafiador para você. Não, realmente, eu entendo o que você está vivendo. Então, uma dor que é descredibilizada, ela vai doer em dobro. Professora, o esgotamento... Eu vou fazer algumas perguntas, assim, no intuito de esclarecimento para você que está nos acompanhando. Porque, às vezes, as dúvidas, elas surgem e, às vezes, as pessoas têm até vergonha de questionar, né? Quando a gente fala de esgotamento, eu estou falando da mesma coisa que burnout?
Quando eu falo de estafa mental, a gente falava antigamente sobre, ele tá estafado, né? Eu lembro da minha mãe falar isso, né? Esses termos, eles foram melhorados, nós estamos falando da mesma coisa, como identificar, qual que é a hora de procurar um profissional, porque também tem muito esse problema, né? Eu lembro que quando nós passamos, porque a gente perdeu 3 pessoas um mês seguido da outra. Nossa. Né? E então, assim, teve uma época que a Ingrid, quando eu saía de casa e dava assim 6h20, eu não chegava. Se era ali em volta do dia 20, 25, que foram os dias, né? Porque minha avó, a avó Santa faleceu dia 25 de janeiro. O Isaac faleceu dia 25 de fevereiro, nosso filho. E o pai da Ingrid faleceu dia 23 de março. Então, quando dava essa época, eu lembro que a Ingrid ficava meio pilhada. E aí, assim, qual que é a hora de identificar? E aí eu vou ampliar um pouquinho mais a pergunta, porque as pessoas também têm esse problema. Eu tô com um problema em casa, eu não levo pro trabalho. Eu tô com um problema no trabalho, eu não levo para casa. Como que eu faço isso? Como que a gente identifica isso? Nossa, boas reflexões aqui. Primeiro, sim, de alguma forma, o burnout, ele é um conjunto de sintomas, né? E o esgotamento emocional é um desses fatores. E é interessante porque é um esgotamento emocional relacionado ao trabalho em específico, àquela vivência social que eu tenho ali. As pessoas às vezes acham que é uma sobrecarga de trabalho e não tem a ver com somente, pode ser? Sim, claro, né? É importante a sobrecarga de trabalho, mas não é só a sobrecarga, há fatores emocionais ali. Vamos imaginar uma situação hipotética. Que a pessoa ela já tinha um ritmo de trabalho ali dentro daquela empresa, mas de repente mudou a liderança. Mudou a liderança, mudou a configuração emocional, mudou como ela é tratada, mudou como ela é reconhecida. E de repente é o mesmo fluxo de trabalho, mas essa pessoa começa a ter sintomas de esgotamento emocional. Há um descrédito, há fatores ali que vão fazendo com que essa pessoa tenha o copo cheio, que faltava só uma gota d'água para ela transbordar. Então, há fatores pessoais? Também. Há fatores relacionais com outras configurações do trabalho? Sim, mas é um esgotamento emocional relacionado ao trabalho, e há uma pesquisa que dizia de trabalhos não reconhecidos, esse fator eleva-se ainda mais. Então, por exemplo, eu posso até ter um volume de trabalho, mas se há um reconhecimento, se eu me sinto valorizada, se eu me sinto pertencente, esse risco de burnout, ele reduz imensamente. Então, há fatores relacionais, emocionais, que sim trazem essa sobrecarga emocional, que faz com que entre vários fatores, porque o burnout ele não vem só com um cansaço extremo. Às vezes ele vem com sintomas de depressão. Às vezes ele vem com sintomas de ansiedade generalizada. Então é um conjunto de sinais e sintomas que esse corpo está pedindo ajuda porque não suporta mais tanto esgotamento emocional. E lembrando que emoção, ela é fisiológica. Ela não acontece só no meu coração. Ela acontece no meu corpo inteiro. Todo. Então, há esse desgaste emocional. É como se a pessoa ela fosse drenada emocionalmente todas as vezes que ela é colocada naquela situação. Por isso que o corpo não suporta. E ele começa a gritar cada vez mais alto. Então, quanto mais a pessoa ela é consciente de si e das relações e de como ela está, mais rápido ela deve buscar ajuda. Ela não tem que esperar o copo transbordar. Exato. Ela pode começar a perceber, opa, tá enchendo, eu tô ficando cada vez mais esgotado, eu tô me sentindo cada vez mais descontente, eu tô sentindo que eu sou descredibilizada, enfim, entre outros fatores. Quanto mais cedo ela buscar um psicólogo para ajudá-la a entender, e em outros momentos, importante demais buscar um psiquiatra para ajudar. Exatamente. Eu já percebi isso na minha profissão mesmo. 2 cenários foram importantes, assim, me marcaram muito. Que foi uma vez que eu tava fazendo uma brincadeira numa palestra só para mulheres. Eu acho que tinha mais de 30 mulheres lá, e eu fazendo uma brincadeirinha com tecido. E aí, quando eu coloquei uma determinada mulher lá, fui colocar os tecidos assim nela, para passar os tecidos, aí eu percebi o rosto dela tinha umas manchas muito estranhas.
Ninguém tava percebendo até então. Mas aí eu percebi, eu falei, isso não tá normal. Essas manchas estão erradas. E aí eu já passei logo o contato de uma dermatologista para ela. Aí ela falou que ia depois, logo depois, um pouco tempo depois, ela falou para mim que realmente era câncer de pele. Olha só. Ninguém tinha visto, ninguém tinha falado para ela. E aí, quando eu fui colocar os tecidos, eu vi. Outra coisa que eu percebo, né, é que o seu interior, ele revela muito o seu exterior. Sim. Ele revela muito aqui. Então, quando as mulheres vêm a mim, elas estão, assim, muito esgotadas, acabadas. Eu não sei o que fazer. Parece que tudo que eu vi tá feio, tá errado, tá estranho. Eu percebo que tem algo por trás. Até uma delas eu falei assim... O dia que eu cheguei, eu falei assim pra ela. Você tem alguma coisa, você tem que liberar um perdão aí. Tem alguma coisa acontecendo. E eu acho que é na área do perdão. E aí ela começou a chorar e falou e tudo mais. Mas assim, tanto que o que tá ruim aqui dentro transparece aqui fora, o corpo, né? ele vai falar. Ele vai. Ele começa a falar e quando ele não é escutado, ele grita. Exato. Uau. Ele vai dando um grito. Porque, na verdade, eu lembro de uma vez conversando sobre isso, uma pessoa me mandou mensagem dizendo assim, Polly, eu vi que o meu sintoma de paralisia facial, que é um sintoma físico, né, bem importante, ele piorava quando ela voltava ao trabalho. Então, ela melhorava, fazia exercício, ela voltava para o trabalho, ela tinha nova paralisia. Então, é um sintoma também de burnout. Por quê? Porque o corpo está gritando ali, falando assim, ó, eu não suporto mais esse ambiente, essa configuração, essa situação. Então, essa é uma dor que, de alguma forma, não sangra, mas que tá doendo ali porque esse corpo não suporta mais esse esgotamento. E aí que vem também a psiquiatria para ajudar, para restaurar, porque às vezes vem, como eu disse, como sintoma de depressão, vai precisar de um auxílio significativo. Uma ansiedade generalizada, essa pessoa vai precisar de uma medicação também, né? E é claro que o acompanhamento é justamente para que isso não perdure. Porque imagine isso perdurar, é um corpo adoecido. É uma mente e um corpo adoecido, mas geralmente a gente não dá muita importância quando é da mente, né? A gente descredibiliza. É falta de força de vontade, é porque a pessoa é fraca demais, é porque não sabe enfrentar. Mas quando o corpo não é escutado, ele vai gritar e pode ser que ele dá um jeito de paralisar de alguma forma. Meu Deus do céu. Professora, existe uma progressão, se é que eu posso usar essa palavra? Por exemplo, eu percebo assim, quando as pessoas me perguntam, normalmente, quando você chega em alguém para perguntar algo, você não quer perguntar aquilo. Você quer chegar numa outra pergunta e você fica com vergonha de falar. E às vezes usa até o tio, o amigo, o colega, né? Meu amigo tá passando por Meu amigo tá passando por tal situação. O primo do tio do meu amigo. E eu fico assustado, porque eu sei que, na verdade, ele quer chegar em um outro lugar. E aí eu queria que uma psicóloga, uma doutora, uma mestranda, alguém que vive essa realidade, falasse a respeito disso. É uma progressão ou não? Devo procurar isoladamente ou não? Porque as pessoas, no geral, elas entendem que é assim, ansiedade, burnout, depressão, aí lá no final de tudo vira uma bipolaridade. Eles entendem que vai fazendo como se fosse uma escadinha. E na psicologia a gente sabe que são isolados. É claro que pode ter episódios simultâneos. Mas como que a senhora explicaria isso para nós? São fatores diferentes, digamos assim. São manifestações de sintomas, com sintomas de doenças diferentes. Né? Ansiedade é uma coisa, depressão é outra, transtorno bipolar é outro, né? Então, até mesmo dentro da classificação das doenças mentais, eles estão em blocos diferentes. Transtorno bipolar é um transtorno de humor, né? A depressão é um transtorno depressivo, enfim. Nesses aspectos, há algumas síndromes. Quando é uma síndrome, há sinais e sintomas diferentes, digamos assim, de áreas diferentes. Então, meu corpo passa a experimentar sensações. Não é que eu tenha a depressão em si, mas eu posso ter sintomas depressivos. Não é toda a classificação da depressão, mas às vezes algum sintoma de uma tristeza mais persistente, por exemplo, uma dificuldade de ter ânimo para me levantar da cama, né? São sintomas correlatos à depressão, mas não é que a pessoa ela está com um transtorno depressivo. Pode ser que seja um sinal, por exemplo, de burnout, que entra também nessa classificação, nesse sentido de sinais e sintomas. Importante é que uma coisa não vira a outra, né? Mas concorda comigo que às vezes se eu estou com a sinusite,
né? Eu tenho sinais e sintomas, eu começo a ter o nariz escorrendo que parece ser uma gripe, mas não é a gripe, é o nariz escorrendo, mas por causa da sinusite. Eu tenho uma dor de cabeça que não é cefaleia, mas ela parece aqui algo que é de cefaleia. É algo, nem sei se o termo técnico é esse, tá, gente? Mas eu quero dizer assim, a gente tem um acometimento em uma área que alguns sintomas parecem ser outras coisas, mas é porque eles estão falando de uma síndrome só. Então, quando a gente fala de burnout, ele não vai se manifestar para todo mundo igual. Há critérios? Mas não é que uma depressão vai virar ansiedade, que vai virar transtorno bipolar. Não. São coisas, categorias de doenças diferentes, apesar de terem, de alguma forma, uma manifestação ali que podem ser parecidos. Por isso, só um profissional para dar um diagnóstico. Né? Uma coisa importante, eu não gosto, e até apareceu essa pergunta no final de semana, eu não gosto quando as pessoas começam a desmerecer quem tem alguma doença mental, algum fator mental. Porque aí vem o preconceito. Achar que, por exemplo, uma pessoa bipolar é porque hoje ela diz, hoje eu dou conta de trabalhar, eu me esforcei, eu fui lá trabalhar. Amanhã parece que já tá um dia mais desafiador, eu não consigo. Aí alguém vira e fala assim, tá vendo que ela é bipolar? Ontem ele tava aqui dando conta de trabalhar, hoje tá ali meio depressivo, tá vendo como é bipolar? Então as pessoas pegam aí ideias que se tem, que são muito pejorativas e acreditam que bipolaridade é isso. Eu tá de um jeito hoje, um jeito amanhã. E não é. Né? Então a gente precisa não tirar as brincadeiras e os preconceitos, porque isso impede que uma pessoa busque verdadeiramente ajuda. Para dizer se é um transtorno bipolar, uma ansiedade, uma depressão, ou seja, qual outro, um bom profissional vai te acolher, vai te orientar, vai buscar ali te auxiliar da melhor maneira possível. Nós não temos vergonha se a gente tem pressão alta de buscar um profissional. Se eu estou sentindo um ataque cardíaco, eu não vou sentir vergonha de dizer que eu estou tomando um remédio para o meu coração funcionar melhor. Por que a gente tem tanta vergonha de dizer que vai buscar um psicólogo ou um psiquiatra? Eu acho que isso aí entra a importância de você se autoconhecer. Exato. O seu autoconhecimento. Eu conheço o meu corpo. Eu sei que essa dor de cabeça tá estranha. Exato. Eu sei que essa arritmia cardíaca não é normal. Minha mão tá suando muito. Gente, eu não sou assim. Exato. Né? Olhar pra você, porque hoje em dia nas redes sociais as pessoas estão aí procurando saber da vida alheia, né? Tá só olhando o outro. Ir pra dentro de você. Exato. Né? As pessoas não sabem olhar pra si e falar assim, não, é isso aqui. Até mesmo quando eu apresento algumas coisas, né, na minha área, e eu falo assim, você... Eu falei esses dias pra minha cliente, falei, você é fleumática. E os fleumáticos, eles têm um pezinho na criatividade porque eles são muito poéticos, né? Aí ela, eu sou criativa aonde? Aí eu fui, peguei as fotos dela, mostrei e falei assim, minha filha, se você não é criativa fazendo look assim, eu não sei mais o que você é. Então as pessoas nem não se percebem. Não se percebem, né? E eu queria fazer uma pergunta que você é coordenadora de um MBA que une, né? Psicologia positiva e neurociência. E por que essa integração ela é tão poderosa, ela é tão importante? Nossa, fantástico. A psicologia positiva, a primeira, por ser essa ciência do bem-estar, e quando a gente olha justamente o vazio existencial, né, é a ciência que nos responde sobre isso também. E a neurociência, porque eu acho que ela traz essa pegada justamente, né, do funcionamento melhor do nosso cérebro em vista do nosso desenvolvimento. Na psicologia positiva, a gente fala que existem caminhos para a felicidade e para o bem-estar. Há pilares. E um desses pilares, por exemplo, é estudar melhor ou buscar melhor o meu estado emocional. E a neurociência nos responde como que isso funciona no nosso cérebro. Por que quando eu digo que emoção não é só um sentimento, estou dizendo que é para o corpo todo? Meu cérebro, dentro da neurociência, explica isso. Quando a gente fala, então, justamente dessa vivência, da junção dos dois, é trazer a potência daquilo que é funcionamento fisiológico, do meu corpo funcionando junto com o meu cérebro para o seu melhor, ao mesmo tempo que nós trazemos fatores de bem-estar subjetivo, que é o bem-estar psicológico, que é quando eu entendo, não é só o que eu sinto no meu físico, mas quando eu entendo o motivo daquilo. Então, quando nós falamos de bem-estar no trabalho, ok que talvez uma festinha vai me trazer ali, eu vou entender que aquilo trouxe uma sensação de bem-estar para todo mundo. Mas saber que aquilo que eu entrego para aquela empresa, o bem que eu faço para as outras pessoas, o quanto isso está alinhado à minha missão de vida, já traz um bem-estar psicológico ainda maior. Então, é unir essas duas potências, né? Do que é neurofisiológico, ao mesmo tempo do que me traz dentro da minha subjetividade e da minha individualidade, como eu me expresso no mundo, né?
que eu sinto, o que eu expresso no mundo. Uau, muito bom. E aí? Nós temos aqui uma parte que nós falamos que a sua imagem vende, né? E nessa área da psicologia aí, né, nós podemos colocar várias vertentes aí que a sua imagem vem de você, o que você é. Eu acho muito interessante, nós estávamos aqui antes falando sobre os temperamentos, né, os 4 temperamentos aí, que é o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E como eles agem, porque as pessoas não se conhecem, né? Não sabem, tem uma imagem distorcida sobre si. Então, quando eu mostro, falei assim, nossa, você tem muitos traços de fleumático, muitos traços de sanguíneo e tal, porque você é assim, você é alegre e tal, conversador. E aí as pessoas, elas já se encontram. E isso reflete nas suas roupas, é incrível. Ontem eu tava falando pro Luiz Paulo, eu falei assim, um fleumático, ele é criativo, poético, mas ele não se joga tanto. O sanguíneo, ele é doido, ele veste uma camisa vermelha e uma calça, sei lá, rosa, e tá tudo certo. E a festa, e tá lindão, e tá lindo, e foi embora. o colérico, né, eu coloca o colérico aí naquele filme O Diabo Veste Prada, né? A nossa Miranda, que ali, menina, tem linhas retas e a alfaiataria precisa transmite esse poder, né? Esse poder, né, do colérico, de ser centrado, de ser poderoso. Obrigado. Muito obrigado. É isso tudo também não. Muito obrigado. Me definiu muito bem. Tá faltando o melancólico, porque eu queria te falar sobre o melancólico. Por favor, me diga sobre a melancolia. O melancólico, ele não quer ser totalmente visto, assim, né? Ele não vai vestir uma camisa vermelha e para chamar atenção para si. Atenção para si, mas ele usa cores sóbrias, penteados sóbrios, ele vai muito pro clássico, no estilo clássico, ele não vai andar no estilo criativo e nem ali no estilo no borro aí da vida, né? Ele não vai por aí, porque pra ele o clássico funciona, ele entendeu, ele não quer que tenha essa atenção toda. Exato. Então, assim, o melancólico e o fleumático, eles são duas pessoas muito legais pra se fazer personal shopper. Ele aceita? Eles aceitam demais pra isso. Não, então. professora, quando no sábado à tarde a senhora colocou aquele encharpe, é encharpe o nome? Não. O que é o nome daquele lá? Esqueci o nome, peraí. Tá vendo? Porque a senhora colocou aquele... Eu o... falei, não é possível um trem desse. Eu tirei foto, falei, tem que comprar. Falei pra ela, tem que comprar. Nós fomos em São Paulo, ela comprou. Nós compramos, eu dei um de presente pra minha irmã. Pra minha cunhada. Comprei e agora as bonitas em todos os lugares, elas estão todas... Eu coloquei dentro da bolsinha, porque quando faz um friozinho a gente coloca, eu vivo chique. com o meu justamente por isso, porque por mais que eu tava de camisa, aí muitos alunos em sala de aula, né, começam a ficar, professora, tá calor, e eu sou friorenta, então bora pra... E incrível como essas coisas se unem, né? Como tudo isso se une. Antigamente eu achava muito feio o meu perfil. Quando eu ficava de lado e eu tinha essa linha pra cima que eu falava, nossa, que linha feia. Hoje em dia eu sei, porque eu sou sanguínea, então eu tenho linhas que vão pra cima. Olha que legal. Eu tenho esse olho arregalado com cara de curiosidade, porque eu sou sanguínea, gente. Engraçado que o melancólico já é o contrário, né? Ele tudo desce, né? Exatamente. Até aqui, assim, às vezes na testa ela faz um declínio aqui. Sim, aqui também, né, o olhinho parece menor. Exatamente, para você ver quanto Deus nos fez e as nossas respostas estão em nós mesmos. Tá tudo em você. Você já usa a cor que te favorece, você só não sabe. E você não sabe como usar isso a seu favor. Você tem um temperamento que te favorece e você tem que saber usar isso. Não pegar isso e usar como desculpa. Eu sou sanguínea, eu sou grossa mesmo. Não é isso. É para você usar ao seu favor de maneiras positivas. Exato. E uma das coisas que eu gostei muito de saber na psicologia positiva, que eu pesquisei, que ele muito não bem. quis me contar. Eis a tarefa de casa. Foi que a psicologia positiva, ela trata a pessoa antes que ela fique doente. Então, a pessoa não chegou a ficar doente, mas ela observando tudo, né, tudo aonde ela está indo, ela percebe, não, eu estou ficando doente. Ou nem chega a isso. Eu preciso entender que eu preciso me tratar, eu preciso entender como o mundo funciona, como eu sou, tudo que está acontecendo aqui comigo. Então, eu nem chego a ficar doente, porque eu nem... E é uma expressão, isso é tão lindo que a Ingrid está dizendo, que
quanto mais nós expressamos essa nossa essência verdadeira, que é essa descoberta, essa percepção que eu falo que depois que eu me aceitei como melancólica, as coisas na minha vida mudaram, ao invés de ficar combatendo, né, ou reclamando de quem eu sou, o quanto nós somos mais felizes assim. Com o certeza. quanto nós somos mais inteiros assim, né? Estamos tendo uma DR de bastidores. Nessa parte não. Não, eu quero que você chame o quadro final, infelizmente. É o tempo, amada. Acontece isso, viu, professora? Não é fácil. Não é fácil. A gente estava empolgada aqui, ó. Gente, eu sou empolgada. As pessoas têm que me lembrar. Ingrid, tira a foto. Eu falei, gente, eu sou empolgada. Eu esqueci de tirar a foto. Aí vem o colérico, ó, direção. Desse jeito. Você lembra que eu te falei, Poliana? Falei, Poliana, a gente precisa de um colérico com a gente. Exatamente. Ó, Se eu tivesse lá, a reunião tinha começo, meio Tudo categorizado. Então agora nós vamos partindo aí pro final, infelizmente, que eu gostaria de conversar muito, muito mais com você aqui para todo mundo ouvir, né? Mas eu queria te dizer que agora você pode vender. Então venda aí aonde que eu te acho, o que que você está fazendo, onde eu acho os seus cursos, como que eu me inscrevo. Fala aí pra gente, Poliana. Maravilha. Hoje eu atuo muito dentro das empresas, levando treinamentos, especialmente de desenvolvimento de lideranças, com foco na psicologia positiva, ou seja, em levar essa ciência do bem-estar, da descoberta do potencial. Trabalho muito com os temas DISC, né? Análise comportamental, forças de caráter, talentos. Eu acho que a gente tem que marcar um outro dia para vir falar sobre talentos. Nossa, né? o pedido vai ser feito daqui a pouquinho no ar, porque aí não tem como a senhora fugir, sabe? É um tema assim, muito potente, eu acho que, né, Deus não erra, então ele nos deu esses talentos maravilhosos para a gente explorar, e eu trabalho muito talentos para a construção de pontos fortes. Além desse trabalho dentro das empresas, sou coordenadora, né, de curso de pós-graduação, mas eu tenho também a formação mentor empresarial de bem-estar. Essa formação visa formar profissionais que desejam levar, então, a ciência do bem-estar. Trabalhar com prevenção ao adoecimento mental, estratégias de bem-estar que ajudem as pessoas a, sim, serem mais produtivas sem sofrimento. E para mulheres, né, eu trabalho com mentorias focadas justamente em descoberta de potencial, esse entender o nosso papel no mundo para que a gente tenha mais potência para nos colocar. E um detalhe importante, nessa consultoria, o que a Ingrid disse é bem importante, né? Na mentoria, uma das etapas é a imagem. Exatamente. Porque quem se descobre na imagem tem mais potência interna para se colocar. E por isso que meu trabalho de mentoria é focada para mulheres. Então, pelo meu Instagram, lá tem o meu contato pessoal, é só entrar em contato, vou ter uma alegria em atendê-los. É isso aí. Professora, a senhora precisa voltar aqui pelo menos umas 10 vezes, tá? Pra gente Eu vou falar, amar, eu tô aqui só fixa. pra gente falar sobre muitos outros assuntos. É uma pena porque o tempo nos restringe de muitas coisas, mas isso é bom para que você possa entender que daqui a pouquinho vai ter mais. As perguntas finais é bate-bola, jogo rápido. Eita. Sua maior paixão? Ai, música. Amo música para louvar a Deus e para interagir com os meus filhos. A gente canta juntos. Esse momento de cantar juntos, para mim, esse louvor é muito importante. Amo. Seu maior desejo? O céu. Qual a maior frustração? Que a minha avó não pudesse ter me visto nesse momento de liberdade profissional. Sua maior realização? Eita. Meus 3 filhos. Eu quero cultivar pro resto da minha vida. Intimidade com Deus. Eu quero inspirar. Vidas, talentos. O que podem esperar de mim? Minha entrega total de alma. Uau. O interior não coube essa senhorita que está na nossa frente. É uma senhora. Porque os seus sonhos, por mais que alguém em algum momento tentou abafar, os seus poços que alguém algum dia tentou entulhar, os seus desejos e os seus anseios não ficaram presos dentro dela, mas saiu para fora. Sim, é uma redundância. Saiu para fora para poder te alcançar. Assim como a psicologia positiva vem com o intuito de fazer florescer, Poliana Landim floresce nas nossas vidas.
Uau! Até o nosso próximo episódio. Espero que você tenha sido profundamente abençoado e a gente te espera ver nos próximos capítulos. Até a próxima. Até a Muito obrigado, próxima. professora. Eu que agradeço imensamente. Obrigada.